acordava sendo chamada de égua, de vaca, de vagabunda. As pessoas se submetem a continuar vivenciando uma violência psicológica ou uma violência física exatamente por serem vítimas desse tipo de violência, né? Tinha vezes assim que ele acordava e por causa do sonho que ele tinha, ele vinha e me batia. Bom, a violência, ela normalmente serve para configurar um crime, ou seja, a presença desse elemento é essencial para que se possa atribuir o crime a um indivíduo. Além disso, muitas vezes a violência ela também serve como um elemento qualificador de um crime. Isso significa que, caso haja o emprego de violência, isso servirá para ser uma característica a mais para o delito, de forma que possa ser aumentada a sua pena. Alguns crimes, eles também têm uma diferença muito tênue, e essa diferença normalmente é pela configuração de violência. Por exemplo, entre o crime de roubo e o crime de furto. Ambas as atividades é você subtrair o que é de outra pessoa para você. No crime de furto, isso vai acontecer sem violência. Já no crime de roubo, você vai existir o emprego dessa violência ou de uma grave ameaça para que seja configurado. Então, essa violência, ela também serve para distinguir aí condutas que em teoria apresentam semelhanças, assim. Conhece casos de violência física ou psicológica em sua família ou ciclo de amizade? Conheço tanto no ciclo de amizade alguns casos, quanto no de família. Acho que o mais comum que eu acabei tendo mais conhecimento foi com alguns casos de violência doméstica, mas eu diria que de violência psicológica, principalmente de relacionamentos de alguns amigos que eu tive bastante contato e até acho que meio que vivi um. E como que você lidou com isso? Em relação aos familiares e amigos que eu já sei que sofreram violência doméstica, no caso foi a pessoa diretamente falou comigo no momento que aconteceu, eu tentei aconselhar para que primeiro de tudo a pessoa fosse buscar ajuda, né, policial, psicológica e tudo mais, se afastasse da pessoa, porque eu tenho uma opinião que acho que se a pessoa fez uma vez, ela pode voltar a fazer. Então eu tentei lidar dessa forma, aconselhando a pessoa a se afastar e procurar ajuda no primeiro momento. Eu resolvi o meu problema da minha violência psicológica que eu sofria com a terapia. Fiz terapia por muitos anos, ainda faço. Na verdade, estou de alta, né? Mas eu já disse para minha psicóloga que ela vai ter que me ouvir por quanto tempo eu quiser. Então, acho que a terapia é a melhor forma de... Bom, no caso da violência doméstica, a vítima ela tem o direito de solicitar medidas protetivas de urgência para a sua proteção e de sua família, como, por exemplo, o afastamento do agente do local de convivência com a pessoa que está sendo ofendida. Nos demais crimes, inicialmente, a pessoa que foi ofendida, ela tem que procurar a autoridade policial, fazer um boletim de ocorrência que vai dar início ao inquérito policial, que por sua vez tem a função de averiguar quem é o autor dos fatos e então dar início ao processo criminal. Você conhece casos de violência física ou psicológica que você mesmo sofreu, ou sua família, ou casos no seu ciclo de amizades? Sim, bastante casos na minha família, inclusive eu, uma parte da minha infância também, sofri um pouco, mas tipo, na minha família, bastante caso. Tá. E como que você lida com isso, ou a sua família lida com isso? Tipo, hoje em dia não acontece mais, mas fica como que eu posso dizer? Fica Traumas. os traumas, esses negócios assim, mas hoje em dia, de boa. Como que isso afeta você hoje em dia? Tipo assim, eu tento, esquecer, né, o que já aconteceu e daí seguir em frente com os bons momentos que acontecem hoje em dia. Que conselho que você daria para uma pessoa que sofre ou sofreu com o mesmo? Tentar esquecer, né, fingir que não aconteceu mais, que existe um longo caminho ainda pela frente e que existem pessoas boas que também você vai conhecer, que não pode deixar isso afetar o seu passado, afetando o seu presente. E como que você superou isso, ou tenta superar? Havia pessoas que
ajudam nisso? Tipo, influencia bastante as pessoas a ajuda, né? Tipo, no caso, pessoas novas, no caso que querem o seu bem, ajudam bastante a você superar esse tipo de causa. Você faz acompanhamento terapêutico ou psicológico ou já pensou em fazer? Você não fez? Não faço acompanhamento de psicólogo nem nada, mas só que já fui indicado para fazer, mas por mim mesmo, não acredito que eu não preciso. Eu tentei aconselhar para que, primeiro de tudo, a pessoa fosse buscar ajuda, né, policial, psicológica e tudo mais, se afastasse da pessoa, porque eu tenho uma opinião que acho que se a pessoa fez uma vez, ela pode voltar a fazer. Então, eu tentei lidar dessa forma, aconselhando a pessoa a se afastar e procurar ajuda no primeiro momento. A pessoa conversou com a pessoa, preferiu voltar. Hoje eles estão bem, mas é claro que é um pouco estranho, porque você sempre vai ficar com aquele sentimento e aquele medo, aquele receio, porque é uma pessoa que você confia, que quebrou um pouco a sua confiança, a confiança principalmente da pessoa. Claro, eu tô falando sobre uma terceira pessoa, tô falando sobre mim nesse caso. Então é muito delicado toda a situação. Mas eu sempre tive a opinião de querer o melhor para a pessoa que eu amo. Então, se a pessoa se sente feliz em voltar, eu no primeiro momento não aconselhei, porque eu acho que não seria o melhor. Quando foi a situação comigo, eu entendi muito o lado dela. Eu nunca sofri uma violência física nesse relacionamento, mas foi psicológica, com mediações, principalmente para me prender, para me deixar presa numa bolha com esse relacionamento, para que eu não saísse, que eu não tivesse amigos, que eu não fizesse outras coisas, ciúme, controle da roupa que eu ia me vestir. E nessa situação eu entendi que a gente entra num sistema de dependência emocional dessa pessoa. E aí acabou que eu fiquei muito tempo presa em tudo isso e foi muito difícil e doloroso sair desse processo. É uma ferida ainda um pouco aberta pra mim, mas hoje a gente conseguiu falar melhor e de repente aconselhar melhor as pessoas sobre isso. E de repente procurar uma terapia, ajuda médica realmente, porque isso me afetou. Afeta a autoestima, afeta a sua rotina, a sua forma de lidar com o mundo após isso. Eu acho que é sempre um marco quando você passa por um processo desse tipo. Como isso te afeta hoje em dia, depois do acontecido? Ou como afetou a pessoa que você conheceu no passado? No caso das pessoas que eu conheço, eu tenho uma que se separou, se divorciou e seguiu a vida, outra voltou com a pessoa e está feliz com a pessoa. Meus pais brigavam muito, eles eram muito violentos, né, em casa, mas cada um seguiu sua vida e hoje eles têm vidas completamente diferentes. Meu pai tem um relacionamento muito bom hoje com a minha madrasta. No meu caso, quando você sofre alguma coisa, quando você tem um problema, você tem duas opções. Ou você usa aquilo como muleta para sua vida e aí você justifica todos os seus erros e tudo que tá dando errado com aquilo, ou você usa como sua força. Eu tô tentando aprender a lidar com aquilo e transformar na minha força para fazer coisas incríveis com a minha vida. Ainda tô num processo que é doloroso, mas acho que vai dar certo. Que conselho que você daria para uma pessoa que sofre ou sofreu com isso? Eu acho que o primeiro de tudo é o amor próprio. Porque eu acho que quando você tem amor próprio, você consegue entender os seus limites e os limites que a pessoa pode chegar com você. Então eu acho que para qualquer pessoa, independente já de ter sofrido ou de estar numa situação de violência, é o amor próprio. Porque aí você vai entender aonde interromper e colocar um ponto final daquela situação. Como que você superou ou tenta superar tudo isso? Eu ainda tô tentando superar bem, pra ser bem sincera, mas eu acredito que o ponto principal, como eu falei, é o amor próprio. Criei rotina, tô tentando criar coisas pra mim mesma, coisas que eu posso fazer pra mim mesma, como, sei lá, academia, fazer coisas que eu gosto, sair com os meus amigos. Eu acho que voltar pra um círculo saudável de vida e de rotina é a melhor forma de você superar uma determinada situação e usar a situação como sua força. Se eu passei por isso, eu vou conseguir fazer o que eu quiser na minha vida, vou conquistar meus sonhos e tudo mais. No caso fui eu que vivi. Eu fui casada, não casada, mas né, o pai da minha filha, no caso, ele se envolveu com droga e ele batia muito. Só que, claro, eu me separei, casei de novo e eu encaro isso como uma bagagem.
para não acontecer de novo. E também para entender quem está nessa situação, porque quem está fora às vezes não entende, né? Às vezes acha que ela tá ali, por que ela não se divorcia, por que ela não sai? Mas tem vários fatores que mexem tanto com a autoestima, com a questão financeira, com a questão da moradia, né? Então eu sofri por 5 anos. Abuso físico, psicológico, tudo que você pode imaginar. Não saí antes porque esse abuso, ele desarma você, né? A pessoa que sofre esse abuso, por exemplo, eu acordava sendo chamada de égua, de vaca, de vagabunda. E com o tempo você acaba achando que você é a vaca, que você é a égua, que você é a vagabunda. E você perde, às vezes, a tua autonomia pra agir, sabe? E demorou para eu retomar essa autonomia, para eu conseguir reagir e conseguir sair daquele relacionamento abusivo. Mesmo assim, eu saí com a roupa do corpo, né? Porque ele queimou a casa e quase me matou. E como que eram essas agressões? As agressões eram extremamente violentas. Ele fazia sessões de tortura de 1 hora, 1 hora e meia. Numa das surras eu tive 6 costelas quebradas. Numa das surras. Fora o cárcere privado, né? Que muitas vezes ele me prendia. Tinha vezes assim que ele acordava e por causa do sonho que ele tinha, ele vinha e me batia, porque ele achava que. Eu não sei, eu acho que ele também já não estava muito certo da cabeça, assim, né? Então as agressões eram bem violentas mesmo, fora as psicológicas. Como que isso te afeta hoje? Hoje não me afeta mais, de nenhuma forma, entendeu? Como eu falei pra você, hoje pra mim é uma bagagem. Uma bagagem pra não deixar acontecer de novo e pra enfrentar as coisas da vida, porque assim, como eu já disse, eu já estive perto da morte, né? Porque ele quase me matou. Então serve pra eu olhar a vida de uma outra forma. Não me arrependo de nada do que eu fiz ou do que aconteceu. Eu acho que a gente tem que lidar com as coisas que acontecem na vida da gente, né? E a gente tem que superar. A minha forma de superar isso foi viver mais ainda, mais intensamente ainda, mas exigir respeito de todas as formas. Me ensinou que eu não posso ser vítima, que se eu for vítima isso vai acontecer de novo, entendeu? Então eu tenho que exigir respeito e cabe a eu controlar esse ambiente, entendeu? Que conselho que você daria para uma pessoa que sofre ou já sofreu com isso? Procurar ajuda. Porque quando a gente sofre abuso, seja físico ou psicológico, às vezes nem existe agressão física, né? Mas existe agressão psicológica. E a pessoa, pelo menos é como eu me sentia sozinha. Eu me sentia sem rumo e sem apoio. Mas não porque eu não tinha apoio, mas é porque eu me fechei naquilo. A gente sente vergonha quando apanha, sabe? E a sociedade, às vezes, nos culpa também. Ela apanhou porque... o que ela fez para apanhar, né? Às vezes não é nem assim... por que ele bateu nela? Não, o que ela fez para ele bater nela. Então a sociedade, ela julga. Eu acho que quem está vivendo isso hoje tem que procurar apoio, tem que procurar ajuda, seja de um familiar, seja da própria delegacia da mulher, sabe? Tem que tentar sair dessa situação. Não é fácil, porque quando você sofre abuso, você perde a tua autonomia. Você entra em depressão. Eu tive, por exemplo, teve uma vez que ele me bateu com a minha filha de 6 meses no colo. Ele quase matou nós duas. E foi nesse momento que eu tive que entregar minha filha para minha mãe, com medo de que ele matasse ela numa das surras, para ele bater só em mim, não bater nela, entendeu? Então a gente perde a vontade de viver quando isso acontece. É muito difícil reagir, mas tem que reagir, porque existe vida após o abuso, entendeu? A vida, ela existe, só que você tem que parar de ser vítima, tem que reagir. Não é fácil,
você ter a autoestima de novo, não é fácil você ter a tua autonomia, a tua segurança de novo, não é fácil, né? Tem mulheres que às vezes não conseguem retomar isso, retomar esse poder, mas tem que tentar, não pode ficar na situação, porque se ficar na situação, você vai morrer. Você faz acompanhamento terapêutico, psicológico? Não, nunca. O que me salvou foi a minha filha, o amor de mãe, porque eu tinha que ser forte para ela, entendeu? E depois, né, eu consegui refazer a minha família, no caso não com ele, óbvio, né? Ele será tá? Mas eu casei de novo, e a pessoa que eu hoje me relaciono é uma pessoa totalmente diferente do que foi o meu primeiro, mas talvez até pela minha postura hoje, né? Eu não aceitaria nada menos do que respeito absoluto, né? Acho que no primeiro momento que ele me desrespeitar, eu vou embora, né? Então, eu acho que isso fez com que eu conseguisse superar, né? E você acreditar em você, né? Você tem que acreditar que você é capaz, que você não é a égua, que você não é a vagabunda, que você não é a vaca, que você não é tudo aquilo que foi taxado durante o abuso. O Código Penal sofreu alterações em 2021, dentre elas a inclusão do crime de perseguição e o crime de violência psicológica contra a mulher, que integram esse âmbito da psicologia abordado no estudo de vocês. O crime de perseguição narra o seguinte: artigo 147-A do Código Penal. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena para esse crime é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. O parágrafo único diz que a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, e inciso 3º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. O parágrafo 2º diz que as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, e o parágrafo 3º diz que somente se procede mediante representação. O crime de violência psicológica, que também foi uma inovação do Código Penal, diz o seguinte: artigo 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas emoções, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação ou do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena também é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Então, a pergunta de vocês, se a violência física e psicológica dá cadeia e qual é a sentença, bom, como vocês puderam observar, as penas que são atribuídas a esses delitos que dizem respeito à violência psicológica, eles são baixas, né? Entre 6 meses a 2 anos. Dessa forma, em que pese sejam crimes com pena de reclusão, em que se admite o regime inicial fechado, por terem um valor baixo, dificilmente, caso praticados de forma individualizada, farão com que o agente vá de fato para a cadeia. Caso esses crimes aí de violência psicológica contra a mulher ou de perseguição, eles sejam praticados em conjunto com outros crimes, a depender da sentença que vai ser arbitrada, o agente pode ou não ser encaminhado para... o agente, então, vai poder ser encaminhado para o estabelecimento de segurança máxima com regime fechado. Ainda... eu quero esclarecer aqui que para que seja determinada uma sentença, o juiz irá analisar subjetivamente diversos requisitos, de forma que não é possível a gente pré-determinar qual será a pena arbitrada.